Olá turminha, aqui é o tio Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de Geografia, do PET volume 3 de 2021, do quarto ano do ensino fundamental. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal e me acompanhando em mais um PET. Valeu pela força, turma, então vamos começar! E é isso aí, turminha. Essa semana vamos trabalhar a unidade temática Mundo do Trabalho. E o tema é a interdependência entre a cidade e o campo. Essa semana você vai identificar a interdependência entre a cidade e o campo e reconhecer a importância dessa conexão. Na sequência é colocado para vocês um texto sobre a interdependência entre a cidade e o campo. A cidade e o campo apresentam características próprias bem diferentes, porém possuem uma relação de interdependência. Uma depende da outra. Na cidade temos um espaço geográfico que apresenta muitas construções, grande concentração e movimento de pessoas além de veículos, e a maioria das atividades econômicas realizadas está relacionada ao comércio, aos serviços e à indústria. Já no campo predominam os elementos naturais, como rios, formações vegetais, rochosas, entre outras. E as construções são geralmente mais afastadas umas das outras. A atividade econômica desenvolvida no campo normalmente estão relacionadas à agricultura, pecuária e extrativismo. E apesar desses espaços serem completamente diferentes, um depende do outro. Os moradores do campo dependem dos serviços e produtos fabricados na cidade, assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no campo. A produção, distribuição e comercialização de mercadorias são resultado da interação entre o campo e a cidade, envolvendo vários trabalhadores empregados nos três setores da economia apresentados logo aqui abaixo nesse quadro. Nós temos o setor primário, que é composto pelas atividades econômicas comumente realizadas no campo, que é a agricultura, produção de alimentos, juntamente com a pecuária, e o extrativismo, que é a extração de diversos recursos naturais. Depois temos o setor secundário, que é composto pelas atividades relacionadas à transformação industrial e construção civil. E o setor terciário reúne as atividades de comércio e prestação de serviços. Na sequência, vem falando sobre o trabalho no campo e na cidade. Muitos instrumentos são utilizados para o desenvolvimento das atividades no campo. Há alguns instrumentos rústicos, como o arado feito de madeira ou ferro movido por tração animal. Vamos ver as atividades dessa semana. Atividades. Atividade 1. Observe a tirinha e responda. Aqui na tirinha está escrito: por meio do trabalho no campo, surgem vários produtos vindos do cultivo da terra e da criação de animais. Aqui apresenta a pecuária, que é a criação de animais, e aqui a agricultura, que é o cultivo da terra. E na sequência é questionado o seguinte: quais são as atividades econômicas realizadas no campo? E temos como atividades econômicas a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Letra B. Quais produtos o campo disponibiliza para a cidade? Eu coloquei aqui apenas alguns exemplos: frutas, verduras, ovos, carne, leite, entre outros. Você pode completar essa resposta caso seja necessário. Fiquem então essas duas possibilidades de resposta para a letra A e B da atividade 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Observe a imagem. Ela representa formas de trabalho realizadas nas cidades. Na sequência é pedido o seguinte: a partir da observação de uma cidade, marque as alternativas que apresentam possíveis formas de trabalho realizadas. E aí temos as atividades industriais, as atividades comerciais, serviços médicos e serviços bancários. A produção de grãos e criação de rebanhos é destinada à zona rural ou às atividades rurais. Então, quem marcou dessa forma acertou a atividade 2. Vamos à atividade 3. Atividade 3. Agora é sua vez de refletir sobre o seu local de vivência. Responda as questões. No município onde você vive, predominam características do espaço urbano, ou seja, cidade, rural ou campo, ou uma mescla entre campo e cidade? Eu coloquei a resposta com base na minha realidade. O meu município predomina os espaços urbanos. Você deve marcar então segundo a sua realidade. Vamos à letra B. Quais as formas de trabalho realizadas por seus familiares? Elas te levam a constar que tratam-se de atividades comuns do campo ou da cidade. E aí as atividades basicamente de meus familiares são comerciais. E me levam a pensar que essas atividades são comuns das cidades. Eu coloquei apenas um exemplo aí, turminha. Você deve avaliar como são os trabalhos ou atividades de seus familiares. E se por acaso elas estão mais relacionadas ao campo, ou seja, a zona rural, ou a cidade. A atividade 3, turma, é a última atividade da semana 1 do quarto ano do ensino fundamental do PET volume 3 da disciplina de Geografia.
Se você gostou dessa correção e ela está lhe ajudando nas atividades da semana, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. Esta semana tem comunidade temática, formas de representação e pensamento espacial. E o tema é os pontos cardeais. Nessa semana você vai reconhecer a importância da identificação dos pontos cardeais, identificando formas e instrumentos que facilitam a orientação no espaço geográfico. Instrumentos de orientação. Os instrumentos de localização permitem a orientação das pessoas no espaço geográfico. O homem, ao longo do tempo, sempre desenvolveu as mais curiosas e engenhosas maneiras de se localizar sobre a superfície. Na pré-história, por exemplo, ele utilizava de marcações feitas em superfícies e paredes de pedras para se identificar e se localizar no espaço. Até mesmo, várias civilizações antigas sabiam utilizar o posicionamento dos astros e do Sol para identificar as suas posições geográficas e escolherem a direção a ser seguida em suas viagens. No decorrer dessas descobertas, alguns aparelhos foram sendo utilizados para identificar, localizar e orientar as posições e caminhos traçados em seus diferentes percursos sobre a superfície terrestre. Os principais e mais conhecidos dentre eles são a rosa dos ventos, a bússola e, mais recentemente, o GPS. Na sequência, vem trazendo algumas informações sobre a rosa dos ventos, que é dividida em pontos cardeais e colaterais. Os cardeais são norte, sul, leste e oeste, e os colaterais são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Na sequência, vem trazendo sobre a bússola, que é um dos mais antigos instrumentos de localização ainda utilizado pelo homem até hoje, principalmente na navegação, agrimensura e operações militares. Ela funciona a partir da atração de seu ímã para com o sul magnético do planeta, que corresponde ao norte geográfico. Dessa forma, ela sempre estará apontando em direção à região norte do globo, apesar de sofrer interferência a depender do local e interferências magnéticas, além de circuitos elétricos. Na sequência, temos sobre o GPS, que é o sistema de posicionamento global. É o mais moderno dos aparelhos de localização já inventado pelo homem. É um aparelho pequeno, graças ao apoio de mais de 20 satélites e das coordenadas geográficas, e é capaz de indicar e localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Após essa breve introdução, vamos ver as atividades da semana. Atividades. A atividade 1 pede a você que faça a leitura do texto a seguir e depois responda as questões. Aqui temos como título localização do tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira é um animal vulnerável que, nos estados de São Paulo, está ameaçado de extinção. Ao menos 30% da população deste mamífero foi perdida nos últimos 10 anos, em função da perda e alteração de seu habitat, atropelamentos, caça, queimada, conflitos com cães e uso de agrotóxico. Para fazer o monitoramento dos tamanduás-bandeira, Bertassoni utilizou o GPS, Global Position System, em 8 animais por aproximadamente 91 dias. O aparelho possibilitou o controle em vida livre desses mamíferos, revelando o tamanho da área utilizada por eles, o compartilhamento do espaço geográfico, a forma como interagem e as áreas preferencialmente usadas ou até mesmo subutilizadas pela espécie. Na sequência, vem perguntando o seguinte: de acordo com o texto, quais informações puderam ser obtidas pelo GPS? E aí, como a gente acabou de ler, o GPS possibilitou o controle em vida livre desses mamíferos, revelando o tamanho da área utilizada por eles, o compartilhamento do espaço geográfico, a forma como interagem, as áreas preferencialmente usadas ou até mesmo subutilizadas pela espécie. Fica esta possibilidade de resposta para a letra A. Vamos agora à letra B. Letra B. Na sua opinião, por que a utilização do GPS pode ajudar a preservar os tamanduás-bandeira? E eu coloquei como resposta porque é possível monitorar as vidas destes animais e entender quais riscos eles têm em vida livre. Aqui é apenas uma possibilidade de resposta para a letra B. Você pode acrescentar mais informações caso seja necessário. Tá certo, turminha? Após resolver a letra B da atividade 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Para cada uma das situações, você deverá escolher um dos instrumentos de localização e justificar a sua escolha. E aí vamos à letra A. Um grupo de turistas se perdeu do guia no deserto do Saara e precisa retornar ao ponto de encontro que fica no povoado. Qual o melhor instrumento a ser utilizado? Justifique. E eu coloquei que o melhor instrumento neste caso é o GPS, por ser um instrumento mais preciso e também, provavelmente, de maior acessibilidade para esses turistas, pois com o uso do celular você consegue ter acesso ao GPS e a utilização de mapas em aplicativos. Fica esta possibilidade de resposta para a letra A, lembrando que você deve escolher o
o instrumento que melhor responde à alternativa, tá certo, turminha? Aqui é apenas um exemplo. Na letra B, um passageiro solicitou uma viagem de sua casa até o estádio de futebol em um aplicativo de transporte, com o instrumento de localização utilizado pelo passageiro e pelo motorista. Justifique. E aí, como resposta, eu coloquei que o GPS, pois é a tecnologia empregada no aplicativo de celular utilizado pelo passageiro e motorista. Neste caso, turminha, não tem como escapar muito. Geralmente, esses aplicativos de transporte utilizam a tecnologia de GPS, tá bom? Vamos agora à letra C. O comandante de um voo, ao entrar na cabine do avião, verifica o instrumento de localização que está apontando para a região norte do planeta. Qual instrumento ele está utilizando? Justifique. E neste caso ele está utilizando uma bússola. Aqui não tem como escapar muito também da resposta. Pelas características apresentadas, nós podemos constatar que é uma bússola. Após resolver a atividade C, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Atividade 3 pede a você que circule no mapa um instrumento de localização. E aí o instrumento de localização neste caso é essa rosa dos ventos colocada aqui. E eu circulei de vermelho aqui como está apresentado. Quem circulou dessa forma acertou a atividade número 3. E a atividade 3, turma, é a última atividade da semana 2 do quarto ano do ensino fundamental do PET volume 3, do conteúdo de Geografia. Qualquer dúvida é só deixar no campo de comentários desse vídeo, lembrando que também vou deixar esta correção em PDF no campo de descrição do vídeo, vocês podem baixar lá, e deixem um joinha e se inscrevam no canal caso essas correções estejam lhe ajudando. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana são pontos cardeais e o dia a dia. Nessa semana, turminha, vamos analisar como podemos nos localizar em nosso dia a dia utilizando os pontos cardeais como referência. Para se localizar no espaço geográfico, nós, seres humanos, sempre utilizamos pontos de referência. Existem diversas formas de orientação e uma delas é através dos pontos cardeais. Eles representam os pontos básicos para determinar as direções e são concebidos a partir da posição na qual o Sol se encontra durante o dia. Os 4 pontos cardeais são Norte, representado pela letra N, Sul, representado pela letra S, Oeste, representado pelas letras O ou W, e Leste, representados pela letra E. O ponto cardeal Oeste é também conhecido como Poente ou Ocidente, e o Leste é denominado Nascente ou Oriente, fazendo referência ao nascimento e ao pôr do sol, ok? Existem também direções intermediárias a eles que são conhecidas como pontos colaterais e subcolaterais, e na sequência vem trazendo sobre a rosa dos ventos, que apresenta os pontos cardeais e também pode apresentar os pontos colaterais. A rosa dos ventos, ou rosa náutica, é uma representação gráfica de todos os pontos de referência utilizados para orientação no espaço. Nelas estão contidos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Não é comum, entretanto, encontrarmos figuras que representam apenas os pontos cardeais, os 4 pontos principais, ou que contêm os pontos cardeais e colaterais, 8 pontos, como apresentado aqui. Vamos ver as atividades dessa semana, turminha. Atividades. A atividade 1 pergunta o seguinte: como se chama o lugar onde o Sol nasce? E aí temos que onde o Sol nasce é leste, letra D, como foi colocado nas informações do texto dessa semana. Quem marcou letra D conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos ver agora a atividade número 2. Atividade 2. Considerando que a posição do Sol corresponde a 16 horas no relógio, indique as posições na imagem. E aí temos o seguinte: a letra A, o número 4, indica a direção oeste. Vamos raciocinar aqui antes de continuar, pessoal. O Sol nasce a leste e se põe a oeste, e como foi informado que são 16 horas no relógio, indica que, se o Sol está deste lado, indica que ele está quase se pondo. Então eu considerei o número 4 como oeste, tá certo? E o oposto dele, o número 2, como leste. Então já temos 2 possibilidades aqui. Para completar o restante, basta você utilizar a rosa dos ventos como padrão, e aí você encontra onde fica o norte e o sul. E ficou assim: na letra B, número 1, indica a direção norte. Na letra C, número 2, indica a direção leste. E na letra D, número 3, indica a direção sul. Quem conseguiu completar dessa forma acertou a atividade 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Observe a planta. Aqui vem apresentando a planta de um município, com alguns bairros. Ela mostra os bairros de um município imaginário. Partindo de onde está a prefeitura, aqui no centro, escreva qual direção devemos seguir para chegar aos seguintes bairros. E aí na letra A temos o bairro do Pomar. O bairro do Pomar é este aqui colocado.
à esquerda da prefeitura. E como está sendo indicado aqui na Rosa dos Ventos, temos que ele está a oeste da prefeitura. Então eu escrevi aqui. Na letra B temos o bairro das Indústrias, e ele está a norte da prefeitura, como apresentado aqui na planta. A letra C, o bairro dos Jardins, e ele está ao sul da prefeitura, como apresentado aqui, turminha. E a letra D, o bairro das Pedras, ele está a leste da prefeitura. Então utilizei a Rosa dos Ventos como parâmetro para me encontrar em qual direção devo seguir para chegar aos bairros, ok? Quem conseguiu responder dessa forma acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Observe a estrada ao amanhecer. Agora pinte, de azul, o carro que está indo para leste. E assim eu fiz, turminha. Aqui indica que está amanhecendo, ou seja, o sol está nascendo. E como o sol nasce a leste, nós temos que o carro azul está indo para leste, e aqui está representado o sol. Na letra B, é pedido a você que pinte de amarelo o ônibus que vai para o sul. Se temos o leste nessa extremidade, observando a Rosa dos Ventos, podemos constatar que o sul fica logo abaixo, então eu pintei de amarelo o ônibus que está logo abaixo. Na letra C, pede a você que pinte de vermelho o caminhão que vai para o norte. Aqui fica até fácil, turminha, pois só tem um caminhão na imagem, este aqui é representado. Então temos que ele está indo para o norte. E também, de acordo com a Rosa dos Ventos, está correto. E a letra D pede a você que pinte de verde o carro que está indo para o oeste. E aí, turminha, eu pintei de verde o carro e ainda por cima o ônibus, para ficar tudo coloridinho, tá certo? E aqui então temos o carro indo para o oeste. Quem respondeu dessa forma conseguiu acertar a atividade número 4. A atividade 4 é a última atividade da semana 3 do quarto ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de Geografia. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é Sistema de Orientação, e nessa semana, turminha, você vai analisar outras formas de se orientar para localizar diferentes pontos da superfície terrestre. O título da introdução é Pontos de Referência, e já vimos que podemos nos orientar pelo Sol usando o braço direito e esquerdo para localizar os pontos cardeais. Contudo, há outras formas de nos orientar. Aqui vem apresentando a orientação pelo Cruzeiro do Sul, que é uma constelação composta de 11 estrelas, sendo as 4 principais formando uma cruz, que sempre aponta para o sul, e a partir dessa referência é possível localizar os pontos cardeais. A segunda possibilidade de orientação é a bússola, que é um pequeno aparelho parecido com um relógio, assim como estes apresentados aqui abaixo. A bússola é um aparelho que contém uma agulha imantada, que sempre está indicando para a direção norte. A bússola é utilizada em aviões, em navios, por viajantes, para determinar as direções a serem seguidas. Na sequência temos o GPS, que é o Global Position System. É um sistema de posicionamento global, é um elaborado sistema de satélites e outros dispositivos que tem como função prestar informações precisas sobre o posicionamento individual no globo terrestre. Vamos agora às atividades da semana. Atividades. Atividade 1. Este barco está no meio do oceano, onde se avista água por todos os lados. Quais recursos a pessoa que está no barco poderá usar para seguir em uma determinada direção? E aí, como resposta, eu coloquei que pode ser utilizado uma bússola ou um GPS, a depender do tipo de recurso que a pessoa tem. Tá certo, turminha? Após resolver a atividade número 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Relacione os instrumentos de localização à informação correta. E aí temos a bússola, que é a letra A, o GPS, que é a letra B, o Cruzeiro do Sul, a constelação do Cruzeiro do Sul, que é a letra C, e o Sol, que é a letra D. E aí ficou assim: os pontos de orientação, chamados de pontos cardeais, foram determinados com base na observação deste meio de orientação. Neste caso, é o Sol, mas é possível determinar os pontos cardeais utilizando a bússola, ou então, se for em uma situação em que está à noite, utilizando o Cruzeiro do Sul. Tá certo, turminha? Quem respondeu letra D acertou a primeira parte. Na sequência, durante a noite, podemos localizar os pontos cardeais utilizando deste meio de orientação, que é a letra C, Cruzeiro do Sul. Na sequência, instrumento de orientação semelhante a um relógio. Possui uma agulha imantada que sempre aponta para o norte. Essa afirmativa está falando da bússola, letra A. E a última afirmativa coloca que o meio moderno de orientação, que permite localizar com precisão um objeto em qualquer lugar da superfície da Terra, está falando do GPS. Então, quem completou dessa forma, acertou a atividade
atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Observe o mapa e responda as questões abaixo. Aqui temos o mapa do Brasil com as siglas de todos os estados. E na sequência, a letra A pergunta o seguinte: em relação ao estado de São Paulo, em qual direção está localizado o estado de Minas Gerais? E aí, como resposta, eu coloquei que Minas Gerais está a nordeste de São Paulo. Ou, se você quiser colocar que está acima e um pouco à direita, também vai responder perfeitamente a letra A. Ok, turminha? Na letra B, questionado o seguinte: qual é o estado que está ao sul do nosso estado? E aí, se a gente observar o estado de Minas, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro ao sul de nosso estado. Na letra C, em relação ao nosso estado, qual está em direção leste? E aí vamos ter o Espírito Santo na direção leste do estado de Minas Gerais. Tá bom, turminha? E é isso aí. Fica estas possibilidades de resposta para a atividade número 3 do quarto ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de Geografia. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é produção extrativista. E nessa semana, turminha, nós vamos analisar sobre as atividades extrativistas no Brasil. Aqui na sequência vem trazendo um texto com o título Extrativismo. Extrativismo é a atividade de extração ou coleta de recursos naturais para fins de comércio e indústria. Essa prática é realizada desde a pré-história, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento do homem. O extrativismo foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil através da exploração do pau-brasil, essa árvore que está sendo apresentada aqui na imagem, pelos colonizadores portugueses. Na sequência, vem trazendo aqui os 3 tipos de extrativismo: o extrativismo animal, o mineral e o vegetal. E na sequência vem apresentando as imagens representando cada uma dessas possibilidades de extrativismo. Após essa pequena introdução, vamos ver as atividades dessa semana. Atividades. Atividade 1. Organize as palavras do quadro na tabela, considerando os tipos de extrativismo. E aqui temos o banco de palavras e depois a gente deve fazer a classificação dessas palavras de acordo com o extrativismo a que se refere. E ficou assim: extrativismo vegetal, temos a madeira, a erva mate, a borracha, o babaçu, a carnaúba, o açaí e o palmito. Como extrativismo animal, nós temos a caça e a pesca. E como extrativismo mineral, nós temos o minério de ferro, bauxita, manganês, carvão, cobre e ouro. Se você respondeu dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Complete a tabela de acordo com o que se pede. E aí aqui vem apresentando o animal, onde você deve colocar o nome logo abaixo, assim como eu fiz. E na sequência você deve colocar o que este animal nos fornece. E na sequência quais produtos podemos produzir com o que é fornecido pelo animal. O primeiro é o boi, eu coloquei que pode nos fornecer leite e carne. E a partir disso podemos produzir leite, queijo, requeijão e a própria carne mesmo, tá bom? Na sequência temos o carneiro que fornece lã. E com a lã nós podemos fazer roupas. Depois temos a galinha, que fornece ovo e também a carne, e aí a gente pode utilizar o ovo e a carne. Depois temos o porco, que também nos fornece carne, e nós podemos utilizar o bacon e carnes diversas, assim como nos animais anteriores, menos o carneiro. E por fim temos a abelha, que nos fornece mel, e aí a gente pode fazer o uso do mel, de balas e bolos produzidos a partir do mel. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. E agora vamos à atividade número 3. Atividade 3. Marque as alternativas verdadeiras. E assim eu fiz, turminha. A primeira é verdadeira, pois coloca que o extrativismo é uma atividade caracterizada pela retirada de recursos do meio ambiente, tais como os metais, rochas, petróleo, gás natural, vegetais, entre outros. Está de acordo com o que foi trabalhado nessa semana e nas semanas anteriores. A segunda eu não marquei como verdadeira, pois coloca que essa prática é realizada desde a descoberta do Brasil, sendo de fundamental importância para a sobrevivência do homem. Na verdade, essa prática é realizada desde a pré-história e não só da descoberta do Brasil. É isso que torna essa assertiva incorreta. Ok, turminha? Na sequência, eu marquei como verdadeira: o extrativismo foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil. E está correto, turminha. A quarta assertiva também é correta, pois coloca que a primeira atividade de extrativismo foi a exploração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses. E é isso mesmo, pessoal, a primeira atividade de extrativismo
foi a exploração do pau-brasil em nosso país. A quinta assertiva é incorreta, pois coloca que dessa árvore é extraído um pigmento azulado e, na verdade, é um pigmento avermelhado. Por isso, essa assertiva está incorreta. A sexta assertiva é verdadeira, pois coloca que o látex é uma seiva extraída da seringueira. E está correto, turminha. E a última assertiva é incorreta, pois coloca que a prática da extração do látex acontece na região Nordeste, mas ela é predominantemente da região Norte do país, e não da região Nordeste. Ok, turminha? Então, quem respondeu dessa forma conseguiu acertar a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4 pede o seguinte: qual é o tipo de extrativismo realizado para obter o recurso utilizado na fabricação destes produtos? E aqui, turminha, temos apresentado um carro, e para a produção do carro nós temos que ter extração mineral, para a partir desse minério produzir o aço que vai ser utilizado na construção do carro, e também vegetal, pois alguns componentes do carro são produzidos a partir da borracha, então se faz necessário a extração mineral e vegetal para se construir um carro, ok? Na sequência temos apresentado aqui um banco de madeira, e aqui nós temos predominantemente a extração vegetal. Se você respondeu dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 4. A atividade número 4 é a última atividade da semana 5 do quarto ano do ensino fundamental, do conteúdo de geografia. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema essa semana é a indústria e a matéria-prima, e nessa semana vamos analisar sobre o que é matéria-prima e sua importância para a indústria e a vida das pessoas. Abaixo vem trazendo um pequeno texto com o título A Indústria e a Matéria-prima. A indústria são os locais onde se produzem muitas coisas usadas no dia a dia. Para produzir todas essas coisas são necessários trabalhadores ou operários, máquinas e a matéria-prima, que pode vir da agricultura, da pecuária ou do extrativismo. Na atividade industrial sempre acontece uma transformação da matéria-prima, resultando em outro produto. A maior parte das fábricas localiza-se nas cidades, mas também podemos encontrá-las no espaço rural. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este tema. Atividades. Atividade 1. Relacione os produtos à sua matéria-prima. O queijo ou a manteiga é derivado do leite, ou seja, o leite é a matéria-prima para se produzir o queijo e a manteiga. O cacau é a matéria-prima do chocolate e bombons. O trigo é a matéria-prima do pão. O amendoim é a matéria-prima do óleo. O couro é a matéria-prima dos sapatos e bolsas. A madeira é a matéria-prima para a confecção de móveis. A uva é a matéria-prima para a produção de vinho e a borracha é a matéria-prima para a produção de pneus. Se você completou dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Troque os símbolos pelas letras e descubra qual é o primeiro elemento usado em um processo de industrialização. E aí eu já troquei os símbolos pelas letras e encontrei o termo matéria-prima, que é o primeiro elemento usado em um processo de industrialização. Após resolver a atividade 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Observe a imagem de 1 a 7 e responda as questões. Aqui temos as etapas da produção de um lápis. E na sequência, na letra A, questiona o seguinte: o que está sendo produzido? Como a gente viu, o lápis. Na letra B, qual é a principal matéria-prima deste produto? A principal matéria-prima é a madeira. Na letra C, qual é a origem dessa matéria-prima, ou seja, de onde ela vem? E ela vem de florestas. E na letra D, além da matéria-prima, o que mais é necessário para surgir o produto industrializado? E aí nós precisamos de tinta, de grafite ou de imina colorida, que é o grafite colorido, de papel para confeccionar as caixas, por exemplo, dentre outras possibilidades mais. Aqui é apenas uma possibilidade de resposta. Na letra E vem questionando o seguinte: existem indústrias em seu município? O que elas produzem? E aí, em meu município existem indústrias e elas produzem leite, doce e leite condensado. Ou seja, a matéria-prima é o leite e a produção é feita de produtos derivados dessa matéria-prima. Aqui é apenas uma possibilidade de resposta, pois você deve responder a letra E com base na sua vivência e na sua realidade. Ok, turminha? Após resolver a atividade número 3, vamos à atividade número 4. Atividade 4. Observe o texto abaixo e responda as questões. E aí temos o seguinte: o milho virou fubá, o fubá virou broa, a cana virou garapa e açúcar é coisa boa. A letra A questiona o seguinte: quais matérias-primas são citadas no texto? E aí nós temos o milho e a cana-de-açúcar. Na letra B,
quais os produtos industrializados citados no texto. E aí temos o fubá e açúcar. E na letra C, cite 2 comidas que podemos fazer com o milho. Nós podemos fazer angu e mingau. E com açúcar, nós podemos fazer doces e balas. E é isso aí, turminha. A atividade 4 é a última atividade da semana 6 do 4º ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de Geografia. O meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam em mais um PET. Já se inscrevam no canal para não perder os vídeos de correção do PET volume 4. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. E é isso aí, turminha. Finalizamos mais um PET. Qualquer dúvida pode deixar no campo de comentários. Se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.